Uma tier list hoje também que é muito importante de ser feita é a das contratações, porque a contratação sempre gera uma expectativa se o jogador vai bem, se o jogador vai mal, e a gente tem aqui que ver. Hoje, o que aconteceu com as contratações é que todas que foram feitas no Flamengo desde 2019 até hoje. Antes de eu começar, eu já peço que você dê o like, se inscreva, ative o sininho e tudo mais para não perder nenhum conteúdo aqui que a gente faz no YouTube. E vamos lá. Começando, é claro, como é uma tier list, temos que ver os nossos tiers. E o primeiro tier é o tier de ídolo, aquele jogador que foi contratado e virou ídolo do Flamengo pelo que fez por aqui. A segunda é a deu certo, que foi uma contratação que o cara talvez não tenha virado um ídolo, não chegou nesse nível tão absurdo, mas deu certo, foi bem, né? Cumpriu ali o papel dele. Tem o surpreendeu, que talvez seja um cara que chegou sem tanta expectativa, mas conseguiu surpreender, conseguiu dar a volta por cima. Tem o ok, que ok, não decepcionou, não surpreendeu, não deu certo, mas ok. Decepcionou, que é aquele que veio com muita expectativa e não gerou isso tudo. E tem o dinheiro jogado fora, rasgamos dinheiro. Enfim, começando com Alcaraz, que já é uma complicada, porque o Alcaraz foi a contratação mais cara do Flamengo na época, né? A contratação mais cara da história do Flamengo quando ela aconteceu. E ele jogou muito pouco, ele quase não ficou no clube, né? Ficou ali meses no clube. Então é difícil a gente dizer como o Flamengo recuperou dinheiro. E eu não acho que ele foi aquele jogador. Ele teve alguns momentos que a gente criou uma expectativa e tudo mais. Ele não foi aquele jogador que foi super mal. Pra mim, o Alcaraz foi ok. Ele chegou, gastamos muito dinheiro, sim, mas recuperamos todo o dinheiro, então não dá pra dizer que jogou o dinheiro fora. Poderia dizer que decepcionou? Poderia, poderia. Mas eu acho que não. Acho que não deu nem tempo pra decepcionar, sabe assim? Foi mais uma questão de encaixe e tudo mais, e que talvez era isso, tenha se gastado um dinheiro nele a mais do que essa diretoria gostaria de ter gastado, né? A diretoria anterior gastou. Então, eu acho que o Alcaraz foi ok. Passou desapercebido, digamos assim. Alexandro deu certo. Eu acho que ele não chega a ser ídolo, mas deu certo. Não dá pra dizer também que surpreendeu, porque, pô, um jogador que passou tanto tempo sendo um jogador muito importante, grande clube da Europa, chegar aqui e desempenhar tão bem quanto ele tá desempenhando, né? Ser um jogador tão seguro, tão constante, eu acho que não dá pra colocar como uma surpresa. Mas deu certo, com certeza. Acho que também ainda não é ídolo, não. Mas acho que deu certo. Alan, dinheiro jogado fora, né? E muito dinheiro jogado fora, inclusive. O Flamengo gastou muito dinheiro no Alan e, bem, o que dizer, né? Eu vou te falar, eu não achei uma contratação ruim quando aconteceu, não. Eu acho que o Alan, assim, foi bem no Fluminense, foi bem no Atlético Mineiro, e eu tinha expectativa quando ele veio, eu achava que ele daria super certo. Não foi o caso. Infelizmente, gastamos muito dinheiro, até porque foi muito caro, né? Foi muito caro. Andrés Pereira não foi uma contratação, né? Foi um empréstimo. Mas por tudo que aconteceu, ele decepcionou. Como a gente não botou dinheiro na contratação, eu não vou botar em dinheiro jogado fora. Mas decepcionou, né? O cara entregou o maior entregada da história do clube, tá nas mãos desse cidadão. Então ele decepcionou, com toda certeza. Arrascaeta, ídolo, não tem muito o que discutir, né? Um craque absoluto. Ayrton Lucas. Cara, tem muita gente que odeia o Ayrton Lucas. Eu não odeio, não, sinceramente. Eu acho que o Ayrton Lucas, ele tem os seus problemas. Eu acho que ele não é um lateral perfeito. Ele tem muitos problemas defensivos, mas eu acho ele bom no ataque. E acho que ele, assim, pra ser um lateral reserva ali e tal, é porque hoje eu gostaria mais de ver o Vinha jogando mais, mas o Vinha também não tá bem, né? Eu acho que o Ayrton Lucas deu certo, cara. Ele é importante num título de Libertadores. O Ayrton Lucas, pra mim, deu certo, sinceramente. Bruno Henrique é ídolo. Bruno Viana, que chegou no Flamengo. Ele chegou no Flamengo dizendo que esperava voltar logo pra Europa. E foi um dos piores zagueiros que a gente. É provavelmente um dos piores jogadores que tá nessa lista aqui, tá? Um dos piores. Dinheiro jogado fora. Bruno Viana foi dinheiro jogado fora. Carlinhos. Não foi muito dinheiro, né? Também. Mas também não decepcionou porque eu acho que ninguém tinha expectativa no Carlinhos.
Carlinhos entregou uns gols, né? Ele era um jogador muito fraco, mas pela expectativa que tinha nele, eu acho que ele foi ok. Acho que quem criou uma expectativa no Carlinhos, que tá errado, sabe assim? Eu acho que essa é a questão. Cebolinha decepcionou, com certeza. Eu mesmo tinha muita expectativa no Cebolinha também. Eu não sei se é dinheiro jogado fora. Talvez seja dinheiro jogado fora, hein, gente, porque foi muito caro. Cebolinha foi muito caro. Mas eu vou botar no decepcionou. Ele teve um momento ou outro que ele conseguiu se destacar, não durou muito tempo, não justifica o dinheiro investido nele, mas eu acho que ele é uma decepção. Mais do que um dinheiro jogado fora, eu acho que ele é uma decepção. Davi Luiz, pra mim, deu certo. O cara foi zagueiro titular de um título de Libertadores e de Copa do Brasil. Pra mim, isso deu certo. Talvez a gente tivesse uma expectativa um pouco maior, né? Pelo personagem que ele era, de jogador de Europa durante muito tempo, zagueiro mais caro da história, na época que ele foi pro PSG, se eu não me engano, ou pro Chelsea. Acho que foi pro PSG. Então, acho que havia uma expectativa ali que não se cumpriu nesse sentido de ser tão espetacular. Mas, como eu falei, um zagueiro que é o zagueiro titular de Copa do Brasil e de Libertadores, pra mim, é um zagueiro que deu certo. De La Cruz, pra mim, é decepção também. Eu tinha uma expectativa muito alta no De La Cruz e não justificou. Assim, até hoje ele. Não pela bola jogada, eu acho ele muito bom jogador. Mas infelizmente, cara, a disponibilidade é uma habilidade. E ele não tem essa habilidade de estar disponível. É raro ele estar disponível. E isso prejudica bastante, né? Então, o nosso querido De La Cruz fica aqui na decepção. Não acho que é dinheiro jogado fora, não, porque ele é isso, é um bom jogador. Quando ele tá disponível, às vezes ele ajuda, mas no geral, eu acho ele uma decepção. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno eu acho que surpreendeu. Eu nunca fui tão fã do Fabrício Bruno, tá? Eu acho o Fabrício Bruno um jogador, um zagueiro bom, mas não mais do que isso. Mas ele no Flamengo ele foi bem. Eu acho que quando chega o Léo Ortiz, que a gente vai falar aqui um pouco mais pra frente, ele não poderia mais ser titular, mas ele nunca comprometeu. Ele teve alguns erros feios e tudo mais, mas no geral ele foi um bom zagueiro e eu não tinha a menor expectativa no Fabrício Bruno, sendo sincero. Então acho que ele surpreendeu. Felipe Luiz é ídolo, né? Felipe Luiz eu acho que é ídolo, assim, óbvio, talvez não no patamar desses dois como jogador, né? Não no patamar de Bruno Henrique e Arrascaeta, porque são jogadores muito acima. Mas é ídolo também, com certeza. Gabigol, ídolo também. Gerson, o Gerson deu certo, por mais que a gente esteja magoado e tudo mais. E talvez tenha até surpreendido, né? Não na segunda passagem, porque na segunda passagem ele já tinha. Na segunda vez que o Flamengo o contrata, né? Ele já tinha ali. Isso, se destacado muito no Flamengo da primeira vez e tudo mais. Mas quando ele vem lá da Fiorentina e tudo mais, ele não tinha esse. A gente até questionava muito, cara, esse dinheiro todo nesse Gersoneca, como ele era chamado lá pela torcida do Fluminense, que era um cara que não tinha ainda tido essa. Como é que eu vou dizer? Se estabelecido, né? Se firmado ao olhar do futebol brasileiro e mundial. Então eu acho que o Gerson. Eu acho que o Gerson surpreendeu, principalmente pela primeira passagem. Esse aqui, se eu não me engano, é o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique decepcionou. Não acho que foi dinheiro jogado fora, não, mas ele decepcionou. Era até um cara que na época tinha uma expectativa legal nele também. Eu lembro que ele veio do Santos com muita gente falando: não, o Gustavo Henrique é muito bom e tal, mas decepcionou. Isla. Isla também decepcionou. Apesar de ter sido lateral de um Flamengo campeão de Campeonato Brasileiro, ele nunca conseguiu chegar no patamar que se esperava dele, né? Ele chega para substituir o Rafinha, que era, assim, um jogador, talvez o primeiro lateral que a torcida realmente tenha gostado desde o Léo Moura. Então, e havia uma expectativa por ele também ser um jogador de muitos anos de Europa, havia uma expectativa de que ele pudesse ficar nesse, pelo menos, fazer a gente não sentir tanta falta do Rafinha, mas a gente sentiu muita falta do Rafinha, então ele fica aqui no decepcionou. Kennedy, cara, também quase não jogou no Flamengo, né? Mas eu acho que havia alguma expectativa, eu acho que decepcionou. Também acho que não é dinheiro jogado fora porque foi empréstimo. Acho que não chega nesse nível. Léo Ortiz caminha pra ser ídolo, mas por hora deu certo.
né? Muito bom zagueiro. Pô, o melhor zagueiro do país, na minha visão. Léo Pereira. Léo Pereira. Aqui a gente tem que ver a fase, né? Porque o Léo Pereira, quando chega, ele é uma decepção. Em certo momento, ele parecia dinheiro jogado fora. Depois, ele é uma surpresa. E depois, que é onde ele tá pra mim, ele deu certo. É um grande zagueiro. Também caminha pra ser ídolo. Acho muito bom zagueiro. Gosto muito do Léo Pereira. Ele tem um problema que ele é azarado, né? Então, tipo assim, quando ele faz alguma besteira no jogo, é uma besteira que vai gerar um pênalti, vai gerar um gol do adversário. E é um gol assim, que não é um gol, pô, tá 6-0 e o Flamengo tomou um gol. Não. É um gol que vai fazer o Flamengo perder, ou sofrer um empate, uma coisa assim. Então, Léo Pereira é muito azarado, mas no geral ele deu certo, com certeza. Esse aqui que tá cortado, se eu não me engano, é o Luiz Araújo. Eu gosto do Luiz Araújo, pra mim é uma surpresa. Jogador que veio da MLS e tal, não tinha ali muito nome, né? Apesar de ter jogado aqui no São Paulo e também ter ido bem lá na França. Não era um jogador, eu acho que a torcida tinha uma expectativa assim grande, mas ainda assim, para mim, ele surpreendeu. Eu gosto bastante do futebol do Luiz Araújo. Acho ele bom jogador, acho que ele ajuda muito o Flamengo, faz gol, dá assistência. Eu acho que tem muita gente que pega no pé dele e eu não entendo por quê. Não entendo mesmo. Para mim, ele surpreendeu. Gosto dele. Assim como o Pablo Mari, né? Acho que o Pablo Mari tem uma questão mais mítica por ter jogado no time de 2019. Tem um fetiche por ele ser um jogador estrangeiro, europeu e tudo mais. Então, acho que ele acaba ficando mais em evidência. Eu acho que a maior parte botaria ele a quem deu certo, talvez. Mas para mim, ele é uma surpresa. Um jogador que veio da segunda divisão da Espanha, que ninguém conhecia, deu muito certo. Mas me surpreendeu. Não era um jogador que eu esperava que fosse dar certo. Né? Marinho. Marinho. O Marinho é difícil, porque eu vou dizer pra vocês que eu acho o Marinho dinheiro jogado fora. Eu até entendo que de fato ele vem ali. Acho que algumas pessoas botariam no decepcionou, né? Até eu conversei rapidamente sobre isso com o Fla Tático, né? No vídeo da tier list que a gente fez sobre invenções táticas. Tá aí no canal, só vocês entrarem pra ver. A gente fala rapidamente sobre o Marinho. Eu nunca entendi a contratação do Marinho. Então, pra mim, é uma contratação que é dinheiro jogado fora. Sabe assim? Pra que contratou o Marinho? Não entendo. Não entendo mesmo. Não entendo mesmo. Acho um jogador abaixo, assim, e é isso, e não rendeu. Havia, por parte, uma expectativa. Não gostei da contratação do Marinho. O Michael, eu acho ok. Eu acho ok. Em algum momento ele foi decepção, em algum momento ele foi surpresa, em algum momento ele até deu certo ali por 2021, né? Quando ele realmente tem sua melhor fase no Flamengo. Mas no geral, acho que ele é ok. É isso. Eu acho que ele passou por momentos bons, momentos muito ruins. Eu acho que isso, no geral, dá uma equilibrada na contratação e ele fica ali no ok, sabe? Hoje ele é um jogador que tá escanteado por completo, basicamente não joga mais. Então acho que é ok. Pablo, dinheiro jogado fora total, né? Hoje, inclusive, ele é dinheiro jogado fora, porque ele fica treinando lá sozinho, não participa e ganha um salário bom, bem bom. Então, né, fazer o quê? O Pedro, na minha visão, é ídolo. Apesar de, em alguns momentos, ele dar uns moles, né? Ele não ter, ainda mais por muito tempo ter sido uma comparação entre ele e Gabigol, e o Gabigol ser um cara muito identificado, muita personalidade, né? Assim, ficava uma competição meio desleal pra ele, mas eu acho que um cara que foi tão importante como o Pedro foi numa Libertadores, numa Copa do Brasil, né? Eu acho que o Pedro é ídolo do Flamengo. Esse aqui, cara, nem jogou, né? Pedro Rocha. Também não foi decepção. É dinheiro jogado fora, né? Não dá pra entender muito bem. O Gonzalo Plata, pra mim, surpreendeu. É um jogador que eu também não tinha nenhuma expectativa, não conhecia nada. E é um jogador que eu gosto bastante. Ele não é o jogador mais consistente do mundo, isso acaba gerando uma. Como é que eu vou dizer? A torcida, às vezes, eu acho que fica meio impaciente com ele. Mas eu acho ele um jogador importante. Aparece em diversos momentos. É um cara que já fez gol em final de Copa do Brasil, né? Tem um gol de título. Então, assim, é um cara que eu gosto. Eu gosto do Gonzalo Plata. Acho que ele surpreendeu. Pulgar. Pulgar também não deixa de ser surpreendeu, né? Mas acho que ele é isso, veio da Europa. Acho que ele já era um jogador um pouco mais estabelecido. Acho que ele deu certo. Gosto bastante do Pulgar também. Muito bom jogador. O Rafinha deu certo, mas ele era pra ser ídolo. Se ele não tivesse saído do Flamengo,
É complicado, cara, que eu gosto muito do Rafinha. Não, mas saiu do Flamengo, deu esse mole aí, Rafinha. Era pra você estar em ídolo, mas deu esse mole. Pra mim você deu certo, tá bom? O Rossi. O Rossi deu certo também. Apesar dele dar uns moles, gente boa, mas vacila. Pra mim o Rossi deu certo. Poderia ser melhor, né? Em alguns momentos. Acho que ele às vezes ali poderia fazer umas defesas, principalmente saindo da área com mais segurança e tudo mais. Mas é isso, apareceu, por exemplo, um momento muito icônico, foi essa disputa de pênalti contra o Estudiantes. Então, no geral, acho que o Rossi deu certo. Talvez até em algum momento vire ídolo, né? Vamos ver. Vamos ver o que essa temporada e o restante da carreira dele no Flamengo vai nos reservar. O Santos, cara, é um goleiro campeão de Libertadores. Isso também é importante. Mas nunca foi um cara assim. Muito exigido, muito. Como que eu vou dizer? Nunca. Nunca criou essa identificação toda com a torcida, né? Difícil aí. O Santos, cara. O Santos talvez fosse ok, né? É que ele foi muito importante em dado momento, né? Acho que é meio injusto botar ele com Alcaraz e Carlinhos. Michael talvez tenha até a ver. Mas eu acho que o Santos deu certo. O Santos deu certo porque um goleiro que é contratado e é campeão de Libertadores, pra mim é um goleiro que dá certo. Deixa eu jogar minha câmera aqui pra baixo, porque senão eu vou tampar aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Pronto. Então eu acho que faz sentido o Santos ficar em deu certo. O Thiago Maia no geral acho que foi ok. Ele teve bons momentos, por exemplo, na campanha de 22 ele é bem importante também, mas ele também teve momentos muito ruins, né? Que a galera chamava ele até de Diabo Maia. Thiago Maia realmente não dá pra gente colocar não deu certo, porque eu acho que esses momentos ruins deixam ele abaixo. Então pra mim ele é ok. Varela. Varela surpreendeu, principalmente pela volta por cima. Porque em dado momento ele tava muito mal, a gente já tinha meio que jogado a toalha no Varela, né? Não parecia que ia virar muita coisa, mas surpreendeu. Gosto do Varela. Vidal pra mim é decepção. Também teve alguma importância, não é um jogador horrível, não teve uma passagem péssima, não é um dinheiro jogado fora. Mas eu achava que o Vidal ia ser aquele cara que quando viesse pro Flamengo ia sobrar muito, sabe? Ia ser aquele cara que, pô, a gente ia ficar apaixonado. Ia ser como a gente vai falar mais pra frente um outro jogador. Mas não, foi um jogador que foi bom, assim, não conseguiu nem nunca ser titular absoluto. Pra mim foi uma decepção, sinceramente. O Vinha, até agora o Vinha eu acho que é ok, se não decepção. Mas eu acho que eu vou botar ele em ok pelas lesões. Não vou colocar ele como uma decepção. Por mais que o De La Cruz tá em decepção, né? Talvez seja o caminho botar ele em decepção, hein? Eu acho que o Vinha é decepção, cara. Por enquanto o Vinha é uma decepção. Sinceramente. Tomara que ele dê a volta por cima. E daqui a um tempo, se a gente vier refazer essa tier list, a gente coloca ele aqui, até aqui, quem sabe. Mas por enquanto, pra mim, ele é uma decepção. Danilo também. Até agora ele é uma decepção. Eu esperava mais do Danilo. Também muito problema de lesão, quando joga não faz isso tudo. Isso, teve essa expulsão recente no jogo contra o Bahia. Danilo, pra mim, é uma decepção. Saul surpreendeu. Assim, claro que é isso, é um jogador de Europa e tudo mais, mas parecia que tava meio mal, né? Não jogava lá no clube que tava e tudo mais. Ele me surpreendeu. Gosto muito do futebol de Saul. É um cara que eu quero ver mais, cada vez mais, porque assim, também acho que não é impossível que daqui a um tempo a gente coloque ele em ídolo, não, tá? Royal é muito pouco tempo, né? Eu vou colocar em ok por enquanto. Porque eu acho que é muito pouco tempo pra gente analisar qualquer coisa dele. Ele também, assim, porque ele chegou mais ou menos na mesma época do Saul, por exemplo. Mas o Saul tá jogando todos os jogos, o Royal não. Então acho que é ok. Não acho que dá pra dizer que ele é uma decepção ainda, nem um dinheiro jogado fora. Mas é ok. Jorginho, deu certo com certeza. Caminha pra ser ídolo também. Muito bom jogador. Pra mim, o melhor jogador do Flamengo. Quando o Flamengo, não só o melhor jogador, mas o jogador que mais faz a diferença, a gente vê assim, como o time é pior quando ele não tá em campo, né? E não só o time, mas assim, cada jogador individualmente joga pior. É impressionante.
Jorginho é muito bom e acho mesmo, assim, se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar tudo esse ano. Tudo não, porque a Copa do Brasil já foi, né? Mas o Brasileiro e a Libertadores. E ano que vem vai ganhar mais coisa com o Jorginho aí e ele vai se tornar ídolo. Torço muito por isso e acho que isso vai acontecer. Samulino, cara, talvez o mais difícil. Porque tá num momento que a galera tá muito, assim, revoltada com ele. Eu acho ele um bom jogador, acho que ele ainda vai ajudar muito o Flamengo. Já ajudou em alguns momentos, ele cria jogadas de gol e tudo mais. Concordo que ele pode jogar melhor, tem que jogar melhor, não pode perder umas chances que ele perde, não pode prender tanto a bola, não pode ficar tão em dúvida no que ele quer fazer, mas por enquanto também, mais ou menos a mesma lógica do Royal, pra mim ok, por enquanto ok. Pelo tempo que ele tá no clube, pra mim tá ok. Juninho, cara, assim, ele não pode ser uma decepção, porque ninguém esperava nada dele. Ele poderia ser ok, né? Acho que ele é ok. Porque ele fez um gol importantíssimo na Libertadores. Se não tivesse o gol dele contra o Tátira no jogo fora de casa, a gente não teria se classificado na fase de grupo. Ele faz o gol do título carioca contra o Fluminense. Então, ok, né? Eu acho que ele poderia ser mais aproveitado, porque se ele foi contratado, ele deveria ser usado, tá ligado? Mas não é muito o caso. Então, pra mim ele é ok. E eu quero saber de vocês. Essa é a nossa tier list final. Quero saber de vocês aí nos comentários. O que vocês concordam, o que vocês discordam. E também não se esqueçam de se inscrever, curtir e também ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.